Tá bom, vamos lá. É assim. Fica a volts. Quando, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que eu gosto de usar bastante, Edson. Aham. Isso aqui é um celular, Sim. ok? Estamos em 2022. 2022. Aí vamos eu e você e o Semente. A gente entra numa máquina do tempo aqui. Nós vamos lá para 1800 e alguma coisa, 1890, 1800. O Einstein era novinho. Meninão, mas já tinha a cabeça aberta. Nós três, a gente vai na máquina do tempo, cai na frente dele e fala assim: Einstein, você tem ideia do que é isso aqui? Ele vai falar: não. A gente vai falar: beleza, então a gente vai te explicar o que que é. Basicamente, ele foi feito para se comunicar com pessoas, inclusive em outro país. Ah, mas como é que você vai se comunicar com outro país? É simples. Isso daqui ele emite e ele recebe micro-ondas. Aí o Einstein ia perguntar para você: O que é what micro-ondas? the fuck micro-ondas? O que é micro-ondas? Por quê? Ele não tinha parâmetro. Aí eu vou mais longe. Ah, isso aqui, como é que armazena tanta informação? Não, a gente tira foto também, uma foto digital. O que é digital? O que é microchip? O cara não conhecia nem válvula ainda, nem transistor, né? Não tem, como é que você Não explica? tem parâmetro. Não, e mais. Aí, mas como é que chega? Como é que eu consigo falar com o cara no Japão disso aqui? Ah, a gente consegue falar porque a gente manda satélite para a atmosfera. Satélite? O que é satélite? Satélite é um negócio que a gente manda, bate o micro-ondas lá, bate no outro celular e fala. Ou cabo submarino, né? Que inclusive é usado com fibra ótica. O que é fibra ótica? Então, assim, que parâmetro que ele ia ter em 1800 e alguma coisa? Eu tô falando, vai como é 1900? Nós estamos em 2022. Aí a minha pergunta, por que eu fiz esse preâmbulo? Bom, e vamos mais. Como é que você manda esse satélite para lá? O Einstein perguntando. Foguete. Foguete, ele conhecia a propulsão a foguete? Não. Porque eu teria que explicar quimicamente para ele como é que faz aquele composto de hidrogênio, sólido, para poder voar um foguete. Né? Não tinha parâmetro. E talvez alguns elementos até não estivessem na tabela periódica ali, em 1800 e alguma coisa. Porque elementos estão sendo agregados. Inclusive aquele último que o Bob Lazar falou. Se eu não me engano, 151. É o 115. 115, perdão. 115. Então, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Aí você vira e fala, aí as pessoas falam, é ufologia casuística e ufologia mística. Ele poderia chamar de místico alguma coisa que ele não tem como explicar. Isso. Então, como é que um ser consegue aparecer holograficamente no lugar, consegue se transportar de um lugar para o outro? Como é que consegue fazer isso? Eu vou chamar de místico, porque eu não tenho explicação científica. A minha pergunta né? Tudo que é místico é porque ainda não temos explicação científica? Essa é a minha pergunta para você. Não necessariamente. Mas, em parte, sim. Em parte, você tem razão. É porque, assim, tudo que foge daquilo da compreensão, né, de algo racional, cai no aspecto sobrenatural. Ou fora do normal. Sobrenatural. Claro, porque não é natural até o momento sobrenatural. ali. Mas, em algum momento, lá na frente, aquilo pode deixar de ser sobrenatural e ser algo totalmente pode ser compreensível uma tecnologia e natural. que a gente nem a gente nem conhece. É que nem, por exemplo, você pega um OVNI acidentado. O que os militares, os americanos, né, os cientistas estão interessados? Pegar isso, através de engenharia reversa, desmontar, para transformar aquilo ali que eles não entendem muito bem em alguma tecnologia mais avançada para uso terrestre. Seja de uso bélico, espacial, comunicação. Principalmente comunicação. Né? Na área médica. Você pode perceber que dentro da área espacial a gente pouco evoluiu. O que se fazia na década de 60 e 70 é o que se faz hoje. Não tem muita evolução. Que sabemos, né? Não tem. Não teve evolução na área... Na área espacial ver. não houve? Não houve. De quando que você falou? Desde 60, 70, quando começou. Você pode ver que a propulsão que a gente usa hoje nos foguetes é a mesma. Sim. Do passado. Você está falando nesse sentido de propulsão, porque se você pegar a tecnologia stealth, ela foi mostrada ao mundo em 2000, naquela guerra no deserto. Sim. E é um projeto de 1970 e Guaraná com rolha, né? Sim, mas isso daí aí já é uma tecnologia, não para viagem espacial, e sim para não detecção em radar.
Que assim, numa guerra, por exemplo, o que você quer? Entrar dentro de um país sem ser visto. Sem ser detectado. Então a tecnologia stealth é justamente isso, que às vezes o OVNI também fica na invisibilidade. Não é detectável em radar, né? Às vezes é detectado, às vezes não. Então ele tem uma tecnologia ali que a gente não tinha esse conhecimento, que hoje talvez a gente já tenha, para poder aplicar no stealth e em outras coisas também, drones, né? Hoje a gente tem um monte de drone. Drone, se você for ver, nada mais é do que as sondas ufológicas do passado. Você tem a nave grande lá, a nave mãe, as tripuladas, e tinha as pequenininhas. As bolinhas de luz, aquelas bolinhas. Isso é o drone. Deles, né? Deles. Só que hoje nós temos os nossos. Por isso que hoje, para você saber o que é um fenômeno ufológico real ou não, fica muito mais difícil. Porque hoje a gente tem drone que confunde. Sim. Hoje a gente tem o Starlink aí voando aí no espaço e outras tecnologias espiãs que ainda não foram abertas para o público. Geralmente são tecnologias espiãs militares. E aí, de repente, um matuto lá em Quixadá vê um negócio desse, embora eu acho que um americano, mesmo brasileiro, não vai mandar essas coisas lá para Quixadá, que é longe. Agora, ir, por exemplo, num centro que é importante, por exemplo, São José dos Campos, que você tem um certo... Base aérea, né? Você tem um ferramental ali aéreo, né? Tem algumas coisas realmente interessantes acontecendo ali. Então, isso é interesse de outros países enxeretar ali, para saber qual o poderio que nós temos. Então, ali alguma coisa que às vezes aparece que é informado como OVNI, pode não ser OVNI. Pode ser espionagem. Nossa, né? Espionagem. Agora, você acredita que já tem alguma nave em assim? Piripiripi, no Piauí, né? Lá no... não tem por que mandar alguma coisa lá, porque não tem nada lá. Então lá, quando ocorre um fato estranho dessa natureza, provavelmente se trata de um fenômeno OVNI autêntico. E aí o que estão fazendo lá? Atrás de minério, atrás de a flora, a fauna, estudando o ser humano. Então, geralmente é isso. Para que pega o ser humano? Para implantar, né, colocar microsistema, para fazer abduções, experiências genéticas. E aí tem uma série de coisinhas aí que estão mudando conforme os anos estão avançando. Você pega uma abdução, antigamente, a abdução clássica, como é que era? O cara tá andando numa estrada meia deserta, e aí ele é abduzido na estrada, ou com carro e tudo, ou a pessoa sai para fora e os seres abduzem, como o caso do Antônio Vilas Boas e outros casos aí que teve, o Antônio Nave Santasca, né, em 83. Só que a gente pega a partir de os anos, finalzinho dos anos 90, 98, mais assim, logo depois daquela onda chupa-cabras, né, que foi em 97, 98, 99, logo depois disso mudou a estratégia. Aí a abdução passa a ser chamada de visita de dormitório. Porque os seres vêm, pode ser na cidade ou no campo, ou na zona rural, fica com a nave em cima ou do lado da casa, joga um foco de luz, pega quem eles querem, leva para dentro da nave, faz o que tem que fazer e devolve na cama. Geralmente, essas visitas de dormitório é feita durante a noite, a madrugada, e depois eles vazam ali. Então, a gente percebe que com o passar das décadas, a gente vai tendo uma mudança no modus operandi deles. Vai ficando mais sofisticado. Mas o interesse deles continua o mesmo. Porque experiência genética, a mesma coisa que eles faziam na abdução, eles continuam fazendo, implantando, marcando a pessoa, às vezes volta com marca no corpo. Então, tudo isso daí continua. Agora, vai continuar até quando? Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!